Bom, olá, mais um Vera Kiss Inspira, hoje com a Tamires Drummond. Obrigada, Tamires, por ter aceito o convite. E vamos lá. Tamires Drummond, então, é nutricionista, especialista em engenharia da segurança de alimentos. Ela trabalhou mais de 15 anos no setor de gestão da qualidade de alimentos, é ainda consultora na área, certo? E Sim, é colaboradora Vera Kiss. Vamos lá? vamos lá. Inspirar mais pessoas. Tamires, quais foram os 3 momentos mais marcantes da sua carreira? Eu acho que quando a gente tem o primeiro trabalho, é sempre marcante, né? A primeira experiência, para mim foi bastante desafiador trabalhar no catering, com todos os desafios da parte aérea. E acredito que o terceiro seja essa imigração, né? Desde que eu saí do Brasil, as novas legislações e tudo aquilo que é diferente, né? Daquilo que eu vivi no Brasil para a legislação local. Então, foram bem desafios, desafiadores. 3 experiências as mais importantes da sua carreira. Experiências. Bom, eu acho que nesses 15 anos, acredito que a comunicação e a liderança, porque das grandes empresas ou pequenas, a comunicação sempre foi o que resolve ou o que impacta, né, no resultado final. Tá. E 3 realizações marcantes da sua Realizações. carreira. Ai, bom, formar, se tornar uma pessoa com. É, uau, é que tanta. Nesses 15 anos foram tantas coisas. Eu acho 3 que realizações que marcaram, assim, 3 coisas que você fala: "Uau". ai, olha, tenho bastante prazer em lembrar das auditorias. Minha primeira auditoria internacional foi algo assim bastante tangível. Nós recebemos a melhor nota da base do Brasil todo. Então, é bacana quando você sente que aquilo tudo, né? Eu acho que os processos de qualidade são imensos e quando você finaliza assim com sucesso, ficou marcado. Bom, vamos só foi você está muito econômica, só me falou uma experiência e uma realização, mas vamos seguindo. 3 livros que marcaram sua carreira, não precisam ser técnicos, livros que te inspiraram. Inspirar. Ju, tem um de cabeceira aqui, ó, na minha mesa, que sempre que eu volto para a minha trilha inicial, que ele fala descubra os seus pontos fortes, ele traz uma linguagem muito bacana, que é do lado da psicologia, não é tanto para o lado da nutrição, mas ele traz os seus talentos. Então, assim, não estou citando três, estou citando um de novo, né? De novo, mais É 2, pergunta ai. econômica, mas é porque eu recomendo muito esse livro, já teve mais de 8 milhões vendidos, assim, porque eu acho que quando você conhece os seus talentos, você consegue aprimorá-los e utilizá-los em favor da sociedade. Então, eu tinha muito problema de dizer, eu acho que eu não sou boa em matemática. E o livro ele mostra, mas você não precisa ser boa em matemática. Você pode ser boa em comunicação e contratar alguém da matemática, né? Aquilo oposto de você ter que se dedicar demais para uma coisa que você já não tem o talento próprio para aquilo, né? Então, chama alguém que já tem o talento e vai. Fortalezas, suas fortalezas. Faltam mais 2 livros. José de Alencar. Eu adoro, apesar de trabalhar tanto tempo, né, com a parte de nutrição de qualidade, eu também adoro a parte de nutrição comportamental, porque tive curiosidades, acabei estudando também neurociência. Eu acho que quando a gente entende a leitura de como o nosso cérebro funciona, nos guia também em todos os processos, né, tanto de qualidade quanto de como ser humano, né. Então, um livro também que eu gosto foi de psiconutrição, que ele junta as duas partes, assim. Nunca tinha ouvido falar em psiconutrição. Nutrição comportamental, apesar de eu não gostar dessas, eu achar que nutrição é outra coisa, Sim. mas comportamento alimentar, acho interessante, assim, já tinha ouvido falar. Psiconutrição nunca, uma novidade. E vamos espremer aí já lembrei, né, de um É, escritor clássico brasileiro, uma outra coisa, um romance, Cachorrinho Samba, da minha época, não é da sua. Caravelho do Diabo. um recente, o Frango de Newton, que é da parte boa. Boa, boa, muito bem. Olha lá, gostou do livro. Maravilha. Inspirando mais gente para a leitura. Quais foram os maiores desafios da sua carreira? Gestão de pessoas, imagina? Sim.
Bom, como eu me formei muito jovem, o maior desafio era fazer aquela menina de 20 anos, né, ter um respeito, né, de equipe, quando a gente já vai para uns cargos de liderança sem experiência. Então, apesar de dedicação de faculdade, você sai com a sensação de que você não sabe nada. E quando você vai para o mercado, além da parte técnica, o comportamento, a sua recepção, então, como se colocar, foi um grande desafio. E eu creio que a escolha, né, da área de qualidade, porque você sai com uma visão de ou one, ou clínica, mas de repente você vê um mundo novo, você tem que cair para dentro e tomar posse, né, de muita legislação, muita coisa. Então, foi desafiador abraçar uma nova área em que, durante a carreira de nutrição de estudante, acredito que foi pouco pontuado. Então, foi, foi um desafio entrar nesse mundo, mas que eu adoro. Duas, mas tudo bem. Eu vou complementar a sua resposta, mas tudo bem. Tamires, enxuta, é bom. Como é que fala aquele processo de gestão enxuto japonês? Eu vou te dedicar a ele, vou lembrar. Se eu não lembrar, depois eu procura. Eu estava falando, interessante isso, né? Da gente sair da faculdade com essa impressão de não saber nada. E isso, talvez, repensar, né? A gente sabe muitas coisas, como administrar e entender que a gente nunca vai saber tudo. Então, como ir para esse mundão em qualquer idade, qualquer momento, com essa humildade de não sei, mas vou dar o meu melhor. E eu me lembro também, me formei muito cedo, e fui descobrir um mundo de pediatria, enfim. E aí a gente estava montando uma unidade no hospital, e o meu chefe, que era um poderoso pediatra no nódulo, me chama e me mostra um quadrado na sala e fala: como é que você vê um lactário aqui? Sem formada. Aí eu tive que imaginar meu lactário e, claro, depois ir atrás, buscar mais coisas, mas acho que é isso, entender que a gente não sabe, mas a gente tem capacidade de saber e que sim, se a gente fez 4 anos de faculdade, alguma coisa sai dali. Não Foi podemos. plantado, né? A gente não sai com a resposta, mas já foi plantado, então agora é conectar os pontos e ir para frente. Não seria muita má fé com os nossos professores todos, com o coordenador do curso e com a gente mesmo, né? Então, seria muita má fé. 3 pessoas que te inspiram. Te inspiraram, te inspiram? Você pensa nelas, uau. Você quer o nome mesmo da pessoa? Não, não precisa ser o José da Silva, assim, pessoas. Aham, Aquela que fez aquele projeto, o dono da Google, não sei. sim, sim. Ai, olha, tem muita Pode gente ser na sua mãe, sua irmã. trajetória, assim, tem muita gente. Olha, acho que é unânime, né? Nós levarmos a mãe como uma referência. Ela sempre dizia assim: se você. Minha mãe tinha particularmente um pensamento assim: olha, eu não sei se vocês casarem se eu vou ficar feliz, mas eu vou ficar feliz se vocês se formarem. Então, aquela base de que o estudo é que seria a ferramenta. Eu me lembro muito dela na minha formatura chorando muito, falou: ah, eu consegui, formei a primeira, né? Então, é muito, muito prazeroso. E essa. Meu pai também sempre foi uma pessoa em que acreditava. Quando eu tive a primeira oportunidade para estudar, eu comecei, na verdade, eu fiz um intercâmbio de nutrição em Portugal com 18 anos, fazendo uma prova em que me dava direito de fazer um intercâmbio entre faculdades. E quando eu fiz essa prova, então, respondendo a pergunta antiga sobre um desafio, então a gente pode incluir essa resposta que eu devi duas, Uhum. passar nessa primeira seleção para sair de um país com 18 anos, com recursos ainda reduzidos, mas que isso não fosse um limitador, foi assim muito inspirador. E quando eu vou para pegar esse avião, meu pai olha e fala assim: Val, a minha filha, filha de um eletricista e tal, ela está indo para o outro lado do mundo explorar, né? E foi sozinha, foi com garfo, foi com curso e tal. Então, foi sempre muito inspirador responder a eles o tanto que eles investiram em mim, assim. Terceiro, né, Ju, para não dizer que eu estou sempre devendo. Sempre economizando. Eu recebi muito incentivo, assim, eu tive, né, uma professora em específico até dessa Universidade de Santa Catarina, que me mostrou os editais e falou: vai, faz a prova, vai, vai. E eu sinto que ter feito essa experiência internacional, assim, foi um divisor de águas,
não só pelo conteúdo, mas pela experiência internacional, né? Acho que quando a gente vê fora da caixa, a gente volta com outro olhar. Nunca mais se encaixa, ainda bem, porque não devemos nunca ser empacotados. Quais 3 profissões que complementares à tua e que te orgulham, que você admira? E meu pezinho na engenharia, né? Já que a qualidade a gente anda ali juntinho. Hum. Admiro também as equipes de segurança, de técnico de segurança, que muitas vezes não é nem enaltecido o quanto o trabalho assim, de um técnico de segurança é primordial dentro de uma base de empresa, porque sem a segurança todo o processo, né, ele não acontece. É, Admiro a equipe de RH, que faz também uma leitura, né? Às vezes a gente menospreza esses serviços administrativos e quanto as relações, né, entre as pessoas, o quanto saber escolher uma equipe, o quanto fazer a leitura das personalidades e encaixar essas personalidades, porque se colocássemos todos do mesmo padrão, só ali pessoas com as mesmas características, esse time, né, não fica assertivo. Então, acho que são profissões assim que dentro da base foram fundamentais para mim. E, por fim, 3 conselhos que você daria para inspirar outras carreiras. Não só de nutrição, quer carreira? Outras carreiras de outras pessoas. E vamos falar de agroalimentar, né, nutricionista faz parte do agroalimentar e você faz parte do agroalimentar enquanto gestora de qualidade. Pra Pode até ser para os seus colegas nutricionistas, mas, em geral, Pois é. carreiras do agroalimentar. Hum, eu fiquei. Bom, o principal, né, é sair, eu acho que dessa mentalidade da bolha, né, ter acesso à informação de diversos campos e não levar como referência só a grande mídia, uma informação, né, mais reduzida, ter a mente aberta para vários conceitos, porque eu acho que a gente tem sofrido uma informação muito direcionada, né? Então, acredito que o principal é estar com a cabeça aberta, né, para absorver um pouco de tudo e ser crítico, não levar, né, pela massa, pela opinião. Para mim, o que eu faço desde sempre foi vasculhar informações não só do Brasil quanto fora. Adoro receber as suas newsletters, porque faz um apanhado, né, para a gente ver o que está acontecendo e criar realmente uma visão. Estudar sempre, né? Acredito que não só dentro da nutrição, mas hoje o ovo faz mal, o ovo faz bem a galinha. Né? Então, a nutrição não dá para você dizer que formei, agora eu sei. Não, a gente é em constante, né, modificação. Então, estar atualizado, ter essa mente, né, aberta aos seus conceitos, estar sempre inovando, estudando, se possível, tendo experiências, porque eu acho que é o que fica, né? Se você fica só no livro, às vezes aquilo não absorve. Então, quanto mais poder ter a oportunidade de estar em loco, de ver, de sentir, de trocar ideia, de conversar, acho que isso é que faz a diferença. Ah, interessante. Eu fico ouvindo, né, essas entrevistas e me inspirando também e vendo imagens. E você eu vi primeiro, né, assim, aquela frasezinha, né, se, eh, Maomé não vai até a montanha, montanha vai até Maomé. Se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. Então, buscar as coisas. Depois me veio uma coisa assim, uma visão de paisagem, voando de asa delta e uma malinha viajando. Me inspiram essas coisas assim, muita abertura, muita viagem, muita experiência e que mais pessoas se aventurem também e se joguem no mundo, ouvindo a Tamires. Tamires, obrigada e espero que a gente tenha inspirado mais gente. Com certeza.